Como se chamava o sogro de Moisés? Reuel, Jetro ou Babe? Ou ele possuía 3 nomes? O livro de Êxodo, capítulo 2, versos 15 a 21, descreve: o sacerdote de Midian tinha 2 filhas, as quais vieram a tirar água e encherem os bebedouros para dar a beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Respondeu elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas: por que deixastes lá o homem? Chama-o para que coma pão. Então, nessa descrição, vemos que o nome do sogro de Moisés era Reuel. Porém, em seguida, no capítulo 3 e o verso 1 de Êxodo, descreve: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E então você pode ir também confirmando esse nome de sendo Jetro, o sogro de Moisés, em Êxodo capítulo 18, dos versos 1 a 12. Ali apresenta 6 vezes o nome Jetro, né? E nos versos 13 a 27, encontramos ali várias vezes o termo sogro de Moisés. Então, o sogro de Moisés se chamava Reuel ou se chamava Jetro? Contudo, existe mais um nome que parece indicar ser o do sogro de Moisés. Vamos lá? Olha só o que descreve Juízes capítulo 4, verso 11. O sogro de Moisés se chamava Obabe. Ora, Eber queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés. Então aqui apresenta novamente Obabe sendo o sogro de Moisés. Entretanto, possuía o sogro de Moisés 3 nomes? Vamos tentar resolver essa questão? Muito bem. Então, em Números capítulo 10, verso 29, declara: disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Nesse texto, vemos então Obabe como sendo filho de Reuel, né? Portanto, era cunhado de Moisés e não sogro de Moisés. Entendido aqui? Vamos ver agora, então, o significado do termo aí, Reuel. Reuel significa amigo de Deus. E, na verdade, ele era um sacerdote em Midian, ao norte do deserto árabe. E Flávio Joséfo informa que Reuel era um homem muito querido no meio dos seus, muito querido por Moisés, por este ter acolhido, também por ter dado sua filha Zípora como esposa e por ter acompanhado quando Moisés mais necessitava. Tá bem? E também os juízes de Israel, também era um dos juízes de Israel no período do Êxodo. Agora, Jetro também era um título dado a Reuel. E em hebraico, Jetro significa superior, significa sua excelência. Esse título era dado a homens de classe sacerdotal da época. Agora, podemos fazer aqui uma ponte, uma aplicação. Apesar de não compreendermos plenamente os motivos pelos quais uma pessoa nos tempos bíblicos recebia um nome duplo ou tinha o seu nome mudado, se observa que era comum a mudança de nomes. Talvez dado a sua íntima relação com Deus, né? Como foi o caso de Abraão, Sara, Jacó, Pedro, Paulo e outros, né? O exemplo de Reuel mostra que a intimidade com Deus foi essencial e compensadora.
E assim, nós temos também na enciclopédia, Wycliffe Bible Enciclopédia, declarando que esse nome significa amigo. Nome Reuel significa amigo, companheiro de El, sugerindo que Jetro e os midianitas foram adoradores de El, o chefe da deidade dos primeiros semitas, o Deus dos patriarcas e de Melquisedeque. Você está entendendo? Então, a adoração original a El pode ter continuado de modo incomparável na região do deserto onde Jetro vivia. E por ser então um adorador do Deus, né, El, então o seu nome foi aí mudado para Reuel, o Reuel. Para nós, o mais fascinante de tudo isto é que aqueles que possuem um relacionamento experimental com Deus, como Jetro, lhes é assegurado o privilégio de receber também um novo nome. Um nome o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Você já viu isso em Apocalipse capítulo 2, verso 17? Pode procurar lá. A pergunta vem: está você se empenhando para ser parte dos que têm íntima comunhão com Deus, que são vencedores de Deus e que um dia possuirão um novo nome lá na glória? Que Deus lhe abençoe nesse propósito. Amém.